das formas da gente avaliar a qualidade da assistência numa organização de saúde é fazendo uma auditoria interna. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela é uma ferramenta de avaliação extremamente importante, rica e que pode ter um valor agregado enorme na organização. Mas vai depender muito de como você planeja e executa essa auditoria interna. O primeiro ponto importante e crucial é a elaboração do instrumento de auditoria, que requer estudo, requer revisão periódica e requer a visão por várias perspectivas diferentes. Vamos entender um pouquinho como é que a gente elabora esse instrumento. O instrumento de auditoria nada mais é do que uma lista de verificação. Você cria uma lista de verificação para cada setor a ser avaliado. Importante dizer que num ciclo de 1 ano, é importante que todas as áreas da organização sejam avaliadas, sejam elas administrativas, de apoio ou assistenciais. A gente vai falar sobre o cronograma daqui a pouquinho. E o que precisa conter essa lista de verificação? Ela precisa conter requisitos de qualidade relacionados a cumprimento de legislação, avaliação do RH, se está adequado ao que é preconizado, se existe rotatividade, se existe vaga em aberto. Outro ponto que precisa estar ali dentro dos requisitos é o controle organizacional. Então, se os manuais estão disponíveis, se as políticas estão disponíveis, se os indicadores que estão preconizados estão disponíveis, se existe algum tipo de gestão à vista, se ela está sempre atualizada, se ela é trabalhada dentro das equipes que estão ali, se ela é trabalhada com as equipes que estão ali naquele setor. Uma outra questão importante que precisa estar dentro da nossa lista de verificação da auditoria interna, os protocolos de segurança do paciente. Então, a gente precisa verificar se eles estão sendo cumpridos na prática. E o interessante é que a gente busque evidências bem objetivas para essa validação. Um outro ponto importante são os requisitos relacionados à biossegurança. Utilização de EPIs, disponibilização de EPIs, questões relacionadas a dispensers que possuem álcool gel disponível, as pias identificadas para lavagem das mãos, enfim, todos os pontos relacionados à biossegurança que são trabalhados dentro da nossa organização de saúde. E aí vem uma questão importante. O instrumento de auditoria interna, ele é específico para cada organização, mas você pode construir o seu a partir de instrumentos de outras organizações, porque dá um trabalhão a gente levantar tudo que é importante dentro desses assuntos que eu coloquei. Outros pontos que podem estar incluídos dentro do instrumento de auditoria são os requisitos das metodologias de acreditação. Eles não vão ser discrepantes de todos os demais que a gente já citou. Por quê? Porque, na verdade, eles estão relacionados a cumprimento de legislação, boas práticas recomendadas, protocolos e consensos mais atuais. E eles agregam um valor e você aproveita para verificar se todas as intervenções, todos os protocolos estabelecidos para o atendimento aos requisitos da acreditação estão sendo cumpridos. Entendam que esse instrumento de auditoria interna, ele é um instrumento vivo. Por quê? Porque dificilmente ele vai permanecer o mesmo ao longo do tempo. Aliás, se você trabalha com o mesmo instrumento de auditoria interna por 2, 3, 4 anos, tá na hora de acender uma luz amarela para ele. Por quê? Com certeza você está checando coisas que já passaram a fazer parte da instituição e você está deixando de trabalhar com questões que são de suma importância e que hoje não estão sendo vistas. Outro ponto importante e que
também vai fazer com que esse instrumento seja modificado com bastante frequência é que ele deve ser objetivo, claro e direto. Então, o que você vai procurar na área deve estar ali da maneira mais óbvia possível, para que não haja margem para nenhum tipo de interpretação. E vamos entender que essa clareza, ela pode ser buscada de várias formas. A primeira delas, e eu recomendo para quem está construindo o primeiro instrumento, é que ele seja avaliado por vários profissionais de várias áreas com especialidades diferentes, sob a perspectiva de o que ele buscaria como evidência para atendimento aquele requisito descrito, se esse requisito é compreensível e que tipo de evidência atende àquela solicitação. Depois, você também vai avaliar esse instrumento pela perspectiva das pessoas que utilizaram esse instrumento na prática. Ou seja, após a sua auditoria interna, é importante que os avaliadores, internos deem retorno em relação à clareza e objetividade deles e quais requisitos precisam de maior atenção. Eu sou capaz de apostar com você que o número de requisitos que precisam ser editados, melhorados nos primeiros instrumentos vai ser bastante grande. Ao longo do tempo, conforme os ciclos de auditoria vão passando, você vai pegando o jeito, você vai entendendo qual é a melhor forma de escrever aquele requisito e você vai passando a incluir requisitos sem que eles precisem ser muito modificados ao longo do tempo. As formas de redigir já começa a ficar padronizada. Importante. Esse instrumento, ele deve ser de fácil uso. Então, pense sempre nas pessoas que vão manuseá-lo. Vai ser por um papel, onde só vai haver uma checagem? Ok. Vai ser por um tablet, então ele vai estar disponível no sistema e dentro desse tablet esses profissionais vão preenchê-lo. Por que eu estou falando essa questão? Porque quando você vai à área, nem sempre você vai conseguir fazer a sua auditoria, aliás, na enorme maioria das vezes não vai conseguir, de frente para um computador, porque você precisa entender qual é o fluxo do paciente, entender como os profissionais trabalham, qual é a dinâmica dentro daquele setor. E isso acaba muitas vezes impedindo que a gente possa checar item por item e pode acabar faltando questões que precisam ser verificadas e que são importantes. Se preocupe também com o tamanho desse checklist. Ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Por que não muito pequeno? Porque existe uma energia importante, um trabalho importante para se preparar para essa auditoria. Então, precisa valer a pena essa verificação, Eu vou deslocar profissionais que são auditores internos para treinamento, depois eu vou deslocá-los das suas funções para que eles realizem as auditorias nas outras áreas. Então, eu preciso fazer valer esse tempo dedicado com a verificação de coisas que são importantes e um montante de informações que de fato possa me mostrar, me direcionar para os pontos de melhoria. Por que não tão grande? Porque existe um limite de tempo, de paciência, de atenção, de foco, tanto de quem avalia como de quem é avaliado. Então, não pressuponha que um setor passe por 8 horas seguidas de avaliação, um único setor. O ideal é que a gente se programe para fazer uma auditoria interna num período, numa manhã, numa tarde. Sempre vai ter coisa que não vai ser avaliada e a gente vai sempre ficar, nós não verificamos aquela situação. Faz parte. A auditoria interna, ela vai tirar um retrato daquele momento. E sempre vão ter questões que a gente precisa incluir para a próxima auditoria ou
preciso me programar para uma observação direta para verificar como determinado procedimento acontece, sem expectativas muito altas em relação a isso, ok? Outra questão importante, o instrumento precisa ter um espaço para que observações sejam colocadas. Nem sempre a resposta do instrumento vai ser sim ou não. A gente vai ter vários pontos em que a resposta do instrumento vai ser mais ou menos, parcialmente. E para que aquelas informações coletadas sejam úteis, você precisa entender por que mais ou menos. E aí vem o papel do avaliador e a necessidade desse espaço adicional. Ali ele registra o porquê ele colocou parcialmente ou mais ou menos. Tá certo? Muito bem. Esse instrumento ele vai ser a base de avaliação para os auditores internos. E como é que a gente escolhe esses auditores internos? Primeiro, eu preciso dizer que os auditores internos avaliam setores que não o dele. E é interessante essa prática para que as visões em relação àquela determinada área sejam de fato diferentes. Tem muita gente que diz que a auditoria interna gera briga, gera aí uma série de conflitos. Isso tem muito a ver com a atuação das lideranças em relação à auditoria interna. A gente precisa entender que a auditoria interna é uma verificação de adequação em relação àquilo que foi estabelecido. As regras, os protocolos, né? A forma como a assistência foi planejada e como de fato ela está acontecendo. E os colaboradores precisam ser informados. Primeiro que essa auditoria vai acontecer e quando ela vai acontecer, a gente não faz auditoria interna não programada com tanta frequência para justamente evitar esse tipo de constrangimento, de problema entre as áreas, mas eles também precisam ser informados do objetivo, né? Que na verdade não é só para ver se está conforme e ok, e se não tiver conforme vai rolar a cabeça. Pelo contrário, a gente está lá para conhecer quais são os pontos de fragilidade, onde há possibilidade de melhoria e depois trazer esses colaboradores para a discussão de como essas melhorias podem ser implementadas ou de quais melhorias vão ser essas que eles vão ter que tratar de estabelecer. Um outro ponto interessante e super relevante é treinar muito bem esse avaliador interno, esse auditor interno, para que ele saiba como falar os pontos de fragilidade. Por quê? Porque a forma dele se colocar, o não verbal, as palavras utilizadas e até a intensidade da voz que ele coloca faz diferença na forma como aquela mensagem vai ser recebida pela equipe. E é importante que a alta liderança também adote uma postura de aprendizado. Então, eu não quero saber o que está indo ruim para poder trocar a equipe. Eu quero entender aonde a gente pode melhorar, quais são os nossos pontos críticos. Se você conseguir começar com esse mindset, né, com esse pensamento comum, você consegue utilizar a auditoria interna para também forjar uma cultura de qualidade e de segurança, porque as equipes já começam entendendo que é normal passar por avaliação e que essa avaliação ela é positiva por apontar onde estão os nossos principais problemas. Uma vez que a gente, mergulhado no nosso dia a dia ali, super estressante, cheio de decisões a serem tomadas, a gente muitas vezes não enxerga as coisas que estão ali escancaradas na nossa frente. Outro ponto importante, os auditores internos precisam ser extremamente bem escolhidos.
para que não haja uma condição de dele buscar o que ele quer, o que ele quiser dentro de cada área. Ele precisa ser extremamente fiel àquele instrumento que foi elaborado. E mais, ele precisa ser treinado para buscar evidências. Não é porque as pessoas estão contando para ele que aquilo acontece, que de fato aquilo acontece mesmo. A gente precisa buscar evidências de que aquilo está sendo realizado. E é aí que vem o ponto-chave. Quando você tem uma organização em que os erros são escondidos, as equipes tendem a omitir a realidade dos processos. E quando você tem uma organização onde o erro ele é aceito e ele é utilizado com frequência para melhoria, as equipes vão se sentir mais à vontade em colocar quais são as questões que não estão conforme o que foi preconizado. Outro ponto importante é que esses avaliadores, esses auditores internos, tenham treinamentos comportamentais, como eu falei. Deve fazer parte da sua preparação uma revisão dos comportamentos esperados, para que ao longo do tempo você possa ir diminuindo aquela sensação de polícia que muitas vezes acaba sendo implantada no momento em que a gente está conduzindo uma auditoria interna. Muito bem, pensamos no instrumento, pensamos nos avaliadores internos, a gente precisa colocar agora em prática essa avaliação de fato. E como é que a gente vai fazer? Existem duas formas que são mais frequentemente adotadas nas organizações. A primeira delas é escolher 15 dias ou um mês no ano para se realizar as auditorias internas de todos os setores. A outra é você espalhar as auditorias internas dos setores ao longo do ano. Como eu já disse, todos os setores devem ser avaliados pelo menos uma vez. Alguns vão ser avaliados com maior profundidade, menor profundidade, a depender do papel que eles têm dentro da organização. Eu muito provavelmente vou avaliar com maior profundidade a central de materiais de esterilização do que eu vou avaliar o setor de compras, mas isso deve fazer parte da auditoria interna. Outra coisa importante, eu não tenho que obrigatoriamente ir apenas uma vez por ano em cada setor. É recomendado que setores que possuem muitas inadequações ou que sejam setores críticos, principalmente na assistência, sejam avaliados com maior frequência. Sem contar que você precisa rever se o setor conseguiu solucionar todos os apontamentos que foram feitos na auditoria anterior. E muitas vezes não dá para esperar a auditoria do ano seguinte. Então, depois de terminada a auditoria, seja ela feita ao longo de um mês específico, seja ela espalhada ao longo do tempo, você precisa incluir visitas de monitoramento, de verificação. Existem inadequações que você pode só solicitar a evidência, pedir para que o setor encaminhe a área da qualidade ou a área do gerenciamento de riscos, o determinado protocolo, determinado procedimento. Mas existem inadequações que você vai ter que ir em loco verificar se elas estão funcionando de fato. E isso deve ser um cronograma além. Então você tem que espalhar essas verificações ao longo do ano para ter certeza que na próxima auditoria você vai estar se preocupando com outros pontos porque aqueles já foram resolvidos. Outro ponto importante: estabeleça esse cronograma de uma maneira anual e apresente ele para os setores da organização. Para quê? Para que ninguém seja pego de surpresa assim, putz, semana que vem tem auditoria e a gente precisa sair fazendo uma série de ações que não tinham sido realizadas até então.
quanto maior essa preparação de última hora, mais difícil a gente incorporar a auditoria interna na cultura da organização. Então é importante você retomar o assunto da auditoria interna e do acompanhamento dos planos de melhoria de uma maneira sistemática, periódica, fazendo com que isso faça parte da rotina, principalmente do gestor de cada área. Como setor da qualidade ou como gestão de riscos, a gente também não pode abandonar a área nessas inadequações e nessas fragilidades que a gente apontou. É importante que essa área tenha apoio para conseguir encontrar as melhores soluções para aqueles problemas. E muitas vezes isso passa pelo apoio do escritório de qualidade. Às vezes com implementação da melhor ferramenta, às vezes com estruturação de planos de desenvolvimento das equipes, às vezes com a solicitação de adequação de equipamentos e materiais, às vezes com remodelação de processos. Faz parte da função do escritório de qualidade ou de gerenciamento de riscos ou da comissão de qualidade oferecer esse tipo de apoio. Não é simplesmente entregar a lição de casa para ser cumprida. Lembrando que existem diretrizes institucionais que precisam direcionar estas soluções que eles vão propor. A auditoria interna, se a organização entender o propósito pelo qual ela existe, com certeza faz a diferença na organização. E os profissionais conseguem enxergar isso de uma maneira muito clara. Depende só da forma como a comunicação vai acontecer. E não esquece de registrar todos os acompanhamentos que forem feitos em relação às inadequações. Se você tiver coragem, você pode até inserir isso no mesmo instrumento de avaliação inicial, naquele que você foi lá verificar em loco se estava sendo cumprido ou não, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com dúvida, coloca aqui embaixo. Se você quer que eu fale sobre alguma questão específica que eu comentei aqui também, vocês sabem que eu leio e respondo a todas as dúvidas e comentários. Até a próxima aula. Tchau!